Fala, fala, meus irmãos, tudo na Santa Paz? Quem fala com você é o professor Murilo, fazendo esse vídeo um pouco tanto improvisado. Estou aqui em casa, tranquilo, arrumadinho, agorinha sair para a igreja, louvar ao Senhor. Como viver sem a presença de Deus? Essa é a pergunta. Às vezes eu fico me perguntando os questionamentos que a gente faz a Deus. Depois a gente quer ainda questionar. Quem questiona Deus, você espera o quê? Você espera o quê de uma pessoa dessa? Ai, ai, ai. Mas vamos lá. Veio aqui na minha mente o seguinte. Vamos falar. Tem coisas que eu crio, tem coisas que você cria, tem coisas que nós criamos. Mas nós temos que entender que nós somos criatura de um Criador. E nós temos o mesmo DNA e temos a mesma essência, o poder da criação, porque somos criados pelo Criador. Olha que coisa mais linda e mais maravilhosa. Então, se Ele é o Criador, muitas coisas que Ele criou não cabe nós questionar e sim obedecer. Pois é criação. Dá um exemplo. Ele criou em nós a necessidade de comer. Você passa, às vezes, um dia sem comer, você vai passar mal. Não existe aquele ser humano que está lá na Bósnia, lá na Chechênia, lá no interior do Kuwait, do Irã. Não tem um ser humano perdido aí que ele passa um ano sem se alimentar, sem tomar água. Não existe. Não existe, porque Deus fez assim. Por mais que a pessoa queira, ele não irá sobreviver. Ponto. É algo que é necessidade do homem, é uma necessidade fisiológica, é algo orgânico. Você não precisa fazer esforço. O rico, o miserável, o pão duro, o pobre, o seu vizinho, todos, sem exceção, vai comer, tem que comer. Se come bem ou se come mal já é outra coisa, mas tem que se alimentar. Aí Deus, Ele cria um negócio, está lá na sua palavra. Você vai ver Gênesis, Apocalipse, de Gênesis a Apocalipse, Gênesis, Número, Êxodo, Levítico, Deuteronômio, os Pentatêuticos. Aí você vai vendo um livro atrás do outro. Aí começa a coisa a tomar uma forma mais firme ainda, ali no Novo Testamento, em Mateus, Marcos, Lucas, João. Depois dos evangelhos, vem um livro chamado Atos, ou seja, ação. Atos é um ato, que foi a primeira igreja constituída, organizacional. E essa igreja é chamada como igreja primitiva. Então foi criada por Deus e o homem se perdeu e teve que enviar o seu filho, chamado Jesus Cristo, para trazer esse entendimento. A palavra diz algo tão tremendo que o véu que separava já não separa mais. Ou seja, a relação que eu tenho com Deus não é através de sacrifício, mas sim através da sua graça, através do Filho. Olha, é tanta informação bacana. E daí, para constituir a igreja, que a palavra dá o nome de corpo, dá o nome de noiva, e que tudo, sem exceção, tudo que vem do céu será manifestado através da sua igreja. Aí as pessoas confundem achando que é aquela igreja institucional, aquela igreja chamada, coloca o nome lá na fachada, Igreja Assembleias, Igreja Batista, Igreja Adventista, Igreja Cristã, Evangélica, igreja isso, igreja aquela. Presta atenção, não é essa igreja. Essa igreja compõe a estrutura geral. O corpo de Cristo não é pequenos corpos ou corpos espalhados pelo mundo. Não, é um só corpo. É uma só igreja.
É um só Deus. E essa igreja, ela é dividida, repartida em 4 cantos do mundo, essa igreja. Ou seja, aí para trazer uma identidade, ela tem um nome. Simples. E o que é gostoso da igreja é a multiformas. A multiformas. E não a uniforme. Não é uniforme. É multiformas que Deus tem para agir de várias formas. Deus é um Deus plural. E Ele nos chama de igreja. Então não existe você bater no peito e dizer assim, eu sou a igreja, como a gente já viu algumas que não são igreja falando sobre isso. Eu sou igreja. Não existe eu. Tudo que Deus nos traz é no plural. Nós somos a igreja. Nós somos. Alguém imaginou que o Pai era dele. Jesus, ali naquela oração, ele diz, o Pai nosso. O próprio Jesus repartindo. E Deus, lembrando, mandou seu filho para morrer na cruz. E o filho, ele não é um filho único. Nós somos irmãos de Jesus. Ele mandou o primogênito. Ele mandou o sem pecado. Porque não havia outro. Então, para a gente entender esse Jesus, ele é parte do corpo. Então, nós somos de Cristo. Nós somos uma nova criatura. Então, quando a gente fala assim, vamos para a igreja, não é uma questão de escolha. É igual a fome, a necessidade de alimentar para sobreviver. Sermos igreja é sermos parte do corpo, da relação. E a palavra é tão linda que diz que a igreja é lugar de doentes. Aí que a gente vai entendendo que lá é o nosso lugar. Nós somos doentes de ira, de raiva, de rancor, de preconceito. Nós somos totalmente doentes emocionalmente, fisicamente. Então, onde que nós iremos encontrar essa cura? É em Deus. E onde que Deus manifesta? Não sou eu que estou falando. É Ele que está falando, através da sua igreja. Então, que nós sejamos igreja. Isso não está relacionado à religiosidade. Tem gente que diz, não, eu não sou muito religioso. Ele está dizendo o seguinte, eu não sou muito de ir para a igreja. Tem muitos que têm ido para a igreja por uma questão religiosa. Esses não entenderam o que é igreja. Igreja é o corpo. Igreja é a relação. Igreja é a manifestação. Quem criou isso, você vai ter que discutir é com Deus. Como Adão discutiu com Deus quando ele chamou. Deus chamou. Adão, cadê você? Ou seja, aí já tem muita informação nessa fala de Deus ali, quando ele expressa isso. Porque Deus ele estava ali como igreja no Éden. Mas o homem já não estava mais na relação. E Deus, na sua graça e a sua misericórdia, estava convidando, chamando, advertindo o homem para voltar para a relação. Adão, cadê você? Rapaz. E hoje Deus está chamando você. Chamando você. Sempre há tempo. Abandone da sua mente a religiosidade. Abandone da sua mente a religiosidade. Existe uma pluralidade no corpo de Cristo. E uma dessas pluralidades, uma dessas formas de expressão que você pode agora simplificar como igreja, essa igreja local, essa igreja que tem na sua esquina, que tem na sua cidade, com toda certeza, uma dessas, ela está tão errada naquilo que é nos seus propósitos, naquilo que é no seu chamado, porque você está fazendo falta lá. Para abrir a mente, abrir os olhos daquela comunidade, daquele povo. É você que está necessitando. Você é a pessoa exata para estar lá. Mas isso você não vai corrigir do lado de fora. Você só corrige do lado de dentro. Porque
porque nós estamos falando de família. E família é relação, família é intimidade, intimidade profunda. Que Deus possa trazer clareza na sua mente, no seu coração. Procure, ainda dá tempo. Procure, vai lá, se relacione. E aquela pessoa que não entendeu a igreja, meu irmão, chega na igreja e não relaciona, não conversa com ninguém, não desabafa, não tenta ajudar, não entendeu a igreja. Não entendeu de jeito nenhum. Jesus, ele veio para essa igreja, relacionou ao ponto de dar a sua própria vida. Isso é igreja, ele é igreja. Amém? Só uma pequena fala aqui, uma pequena explanação, uma pequena reflexão, mas vá você, faça parte da igreja. Deus está te aguardando e que Deus te abençoe ricamente. Um forte abraço, que Deus te abençoe.